Existem pelo menos 4 tipos distintos de rifles de precisão, e a maioria das pessoas nunca para entender a diferença entre eles. Essa distinção muda completamente a forma de ver essas armas, seja num filme, num jogo ou numa reportagem. O termo rifle de sniper costuma evocar sempre a mesma imagem: uma arma longa, com luneta, usada por um atirador solitário em posição elevada. Mas essa imagem cobre apenas uma fração do que existe na prática. Na realidade, rifles de precisão incluem desde modelos compactos usados por equipes táticas policiais, até sistemas enormes capazes de engajar alvos a mais de 1,5 km de distância. A diferença entre eles não é apenas de tamanho, é de filosofia de uso. E essa filosofia tem raízes profundas em décadas de desenvolvimento doutrinário, experiências em campo de batalha e exigências operacionais que moldaram cada um desses sistemas de formas muito específicas. O tipo mais clássico e mais reconhecível é o rifle de ferrolho, conhecido em inglês como bolt action. Nesse sistema, o atirador precisa operar manualmente uma alavanca após cada disparo para ejetar o cartucho usado e carregar um novo. À primeira vista, isso parece uma desvantagem clara. Em termos de velocidade de tiro, realmente é. Mas o que o sistema de ferrolho oferece em troca é consistência mecânica. Cada ciclo de disparo é idêntico ao anterior. Não há peças em movimento durante o momento do disparo propriamente dito, o que reduz as variáveis que podem afetar a trajetória do projétil. Para quem prioriza precisão acima de qualquer outra coisa, essa troca faz todo sentido. É por isso que os rifles de ferrolho continuam sendo os preferidos em competições de tiro de longa distância e em situações onde um único disparo bem colocado vale mais do que vários disparos medianos. Na cultura popular, esse é o tipo que aparece nas cenas de maior tensão, justamente porque a lentidão do processo cria suspense. Cada disparo é um evento em si mesmo. Há toda uma linguagem cinematográfica construída em torno desse momento. O atirador controla a respiração, aguarda o intervalo natural entre uma expiração e a próxima inspiração, e só então pressiona o gatilho. Essa sequência não é invenção de roteiristas. É técnica real, ensinada em cursos de tiro de precisão ao redor do mundo. E o que torna essa técnica tão fascinante é que ela transforma algo mecânico em algo quase filosófico. O atirador não luta contra o ambiente. Ele aprende a fazer parte dele, a sincronizar o corpo inteiro com o momento exato em que o disparo deve acontecer. O segundo tipo é o rifle semiautomático de precisão. Aqui, a mecânica muda completamente. Após cada disparo, o sistema usa parte da energia gerada pela detonação para ejetar o cartucho e carregar o próximo automaticamente. O atirador não precisa fazer nada além de puxar o gatilho novamente. Isso aumenta muito a velocidade de acompanhamento entre disparos, o que é especialmente útil quando o alvo está em movimento ou quando a situação exige reengajamento rápido. A troca, nesse caso, é que o sistema semiautomático tem mais peças em movimento, o que pode introduzir pequenas variações entre um disparo e outro. Para distâncias muito longas, essas variações importam. Para distâncias médias, o ganho em velocidade costuma compensar. Nos jogos táticos modernos, os rifles semiautomáticos de precisão costumam ser representados exatamente assim: mais versáteis, mais rápidos, mas ligeiramente menos precisos no extremo do alcance. Essa representação, curiosamente, é uma das mais fiéis que o entretenimento oferece quando o assunto é armamento de precisão. Desenvolvedores de jogos que pesquisam bem o tema conseguem capturar essa nuance de forma surpreendentemente precisa, criando mecânicas que refletem as trocas reais que existem entre os sistemas. Vale destacar também que os rifles semiautomáticos de precisão tiveram um papel importante na evolução doutrinária de vários exércitos ao longo do século XX. Durante conflitos prolongados em terrenos urbanos, a necessidade de reengajar alvos rapidamente em ambientes com muita cobertura tornou o ferrolho insuficiente para certas funções. O semiautomático preencheu esse espaço de forma eficiente e continua sendo amplamente utilizado por forças especiais em todo o mundo, justamente por essa combinação de alcance e velocidade de reação. Em conflitos modernos, onde as distâncias de engajamento variam enormemente de uma situação para outra, essa flexibilidade tem um valor que vai além do que qualquer especificação técnica consegue capturar. O terceiro tipo é talvez o mais dramático visualmente:
O rifle antimaterial. Essas armas foram desenvolvidas com um propósito muito específico, que está no próprio nome. Elas não são pensadas primariamente para engajar pessoas, mas sim para destruir equipamentos, veículos leves, sistemas de comunicação, radares e estruturas. Para isso, usam calibres muito maiores do que os rifles convencionais, o que resulta em armas significativamente mais pesadas e com recuo muito mais intenso. Na cultura popular, os rifles antimaterial são frequentemente retratados de forma exagerada, como se fossem capazes de derrubar helicópteros com um único disparo ou atravessar paredes inteiras sem esforço. A realidade é mais técnica e menos espetacular, mas não menos fascinante. Esses sistemas exigem configuração cuidadosa, posição estável e, na maioria dos casos, são operados por equipes de 2 atiradores. Um faz o disparo, o outro observa e corrige. A ideia de que um único operador carrega e usa um rifle antimaterial sozinho é, na maior parte dos casos, uma simplificação cinematográfica. Na prática, o peso dessas armas já torna o transporte um desafio logístico por si só, sem falar na necessidade de estabilização adequada para que o disparo tenha alguma utilidade real a grandes distâncias. Nos jogos, essa lógica aparece de forma interessante. Em Helldivers 2, o Recoilless Rifle funciona exatamente dentro dessa filosofia. É uma arma pesada, de alto impacto, pensada para destruir alvos blindados e que funciona melhor quando há coordenação entre jogadores. Um recarrega enquanto o outro observa. Essa mecânica cooperativa não é apenas um detalhe de design. Ela reflete uma compreensão real de como armas de alto impacto funcionam em contextos táticos. E quando um jogo acerta esse tipo de detalhe, ele cria uma experiência que vai além do entretenimento. Ele ensina, mesmo que de forma indireta, algo verdadeiro sobre como esses sistemas funcionam. O quarto tipo é o menos conhecido pelo público geral, mas talvez o mais interessante do ponto de vista técnico: o rifle de atirador designado, chamado em inglês de Designated Marksman Rifle. Esse tipo ocupa um espaço intermediário que por muito tempo não tinha nome próprio. Ele é mais preciso e tem maior alcance do que um fuzil de assalto comum, mas não chega ao nível de especialização de um rifle de ferrolho puro. A ideia é oferecer à infantaria convencional uma capacidade de engajamento a distâncias médias, sem precisar de um especialista dedicado. Na prática, isso significa uma arma que pode ser usada de forma mais dinâmica, em movimento, sem a rigidez de posicionamento que um rifle de ferrolho exige. O atirador designado não é necessariamente um especialista de elite. É um soldado de infantaria com treinamento adicional e uma arma que amplia o alcance efetivo do seu pelotão. Essa distinção importa porque mostra que precisão não é uma qualidade absoluta. É sempre relativa ao contexto, e entender essa relatividade é o que separa uma leitura superficial do tema de uma compreensão genuína de como esses sistemas se encaixam nas necessidades reais de quem os usa. Outro aspecto que raramente aparece nas representações populares é o papel do calibre na definição do tipo de rifle. O calibre não é apenas um número. Ele determina o alcance efetivo, a energia no impacto, o recuo que o atirador precisa absorver e o peso da munição que precisa ser carregada. Um rifle de precisão em calibre .223 tem características completamente diferentes de um em calibre .338 Lapua Magnum, que por sua vez é diferente de um em calibre .50 BMG, usado nos rifles antimaterial mais conhecidos. Cada um desses calibres representa uma solução para um conjunto diferente de problemas, e a escolha entre eles nunca é arbitrária. O desenvolvimento do calibre .338 Lapua Magnum é um exemplo claro dessa coevolução entre arma e munição. Ele surgiu como resposta à necessidade de alcançar alvos além dos limites práticos do .308 Winchester, mas sem o peso e o recuo extremos do .50 BMG. Esse calibre intermediário acabou se tornando um dos mais respeitados no campo do tiro de precisão de longa distância, adotado por forças especiais de dezenas de países e por atiradores competitivos ao redor do mundo. Ele representa exatamente o tipo de solução de compromisso inteligente que define a evolução dos sistemas de armas. Quando se estuda a história de um calibre específico, invariavelmente se encontra um contexto operacional que o gerou. Uma guerra, um terreno específico,
uma limitação de logística ou uma exigência tática que os calibres anteriores simplesmente não conseguiam atender de forma satisfatória. No campo do tiro esportivo, essa variedade se traduz em modalidades completamente diferentes. Existem competições dedicadas ao tiro de longa distância com rifles de ferrolho, onde a precisão a distâncias extremas é o único critério que importa. Existem competições de tiro dinâmico, onde velocidade e precisão precisam coexistir de forma equilibrada. E existem modalidades que simulam cenários táticos, onde a escolha do equipamento faz parte da estratégia tanto quanto a habilidade do atirador. Cada uma dessas modalidades favorece um tipo diferente de rifle e um conjunto diferente de habilidades, e os atiradores que transitam entre elas precisam adaptar não apenas o equipamento, mas toda a mentalidade com que abordam o disparo. Há também um aspecto psicológico que merece atenção e que raramente é explorado com profundidade. O treinamento de um atirador de precisão não é apenas técnico, é mental. A capacidade de manter a calma sob pressão, de ignorar distrações, de calcular variáveis como vento, altitude e temperatura enquanto mantém o foco no alvo, exige um tipo de disciplina cognitiva que vai muito além da habilidade física. Atiradores experientes frequentemente descrevem o processo como uma forma de meditação ativa, onde o objetivo é reduzir ao mínimo qualquer interferência entre a intenção e a ação. Essa dimensão humana é o que transforma um equipamento técnico em algo que captura a imaginação de forma tão poderosa. É também o que torna o tema tão resistente ao tempo. Por mais que a tecnologia evolua, o elemento humano permanece no centro de tudo. A tensão entre especialização e versatilidade é um dos temas centrais em qualquer discussão séria sobre rifles de precisão. Um rifle de ferrolho calibre .308 pode ser perfeito para uma competição de tiro de precisão a 500 metros e completamente inadequado para uma situação que exige mobilidade rápida. Um rifle de atirador designado pode ser versátil o suficiente para cobrir a maioria das situações sem ser o melhor em nenhuma delas especificamente. Essa lógica aparece constantemente nos debates de comunidades de jogos e de tiro esportivo, onde a conversa raramente é sobre qual arma é a melhor de forma absoluta. É sobre qual arma é a melhor para determinada situação. E essa pergunta, aparentemente simples, abre um universo de variáveis que pode ocupar horas de discussão entre especialistas sem que se chegue a uma resposta definitiva. O que une todos esses contextos, do filme ao jogo, da competição esportiva ao uso operacional, é o mesmo fascínio fundamental. Rifles de precisão representam uma ideia muito específica e muito atraente. A possibilidade de exercer controle sobre uma situação a partir de uma distância segura. É uma combinação de técnica, paciência e conhecimento que captura a imaginação de formas que poucas outras ferramentas conseguem. Essa é a razão pela qual esses sistemas continuam sendo tão presentes na cultura popular, décadas após o surgimento das primeiras representações cinematográficas. Não é apenas pelo apelo visual, embora ele exista e seja inegável. É pela narrativa implícita que carregam, a de que existe uma forma de fazer mais com menos, de resolver problemas complexos com precisão em vez de força bruta. E essa narrativa ressoa porque ela não é exclusiva do mundo das armas. Ela aparece em qualquer campo onde o domínio técnico profundo permite resultados que parecem impossíveis para quem está de fora. Os 4 tipos, o de ferrolho, o semiautomático, o antimaterial e o de atirador designado, representam 4 respostas diferentes para a mesma pergunta fundamental. Como acertar o alvo certo, na distância certa, com o mínimo de erro? Cada resposta tem suas vantagens, suas limitações e seu contexto ideal de aplicação. Entender essa diferença não apenas enriquece a experiência de assistir um filme ou jogar um game. Ela abre uma janela para uma área técnica fascinante que raramente recebe a profundidade que merece. E uma vez que essa janela se abre, é difícil voltar a ver essas armas da mesma forma que antes.